Galera, Kenpachi Zaraki, esse personagem super casca grossa e muito overpowered de Bleach. A gente sabe que ele é um dos personagens favoritos da série. Existem muitos outros, mas a gente vai trazer aqui um pouquinho da história desse cara super casca grossa e por que ele age de uma forma com um e de uma forma com o outro. Então vamos saber por que Kenpachi Zaraki é um cara tão casca grossa. Então vamos entender um pouquinho dessa história incrível desse personagem insano. Então vamos dar um pulinho lá em Bleach. Dom Coutinho na área, galera. Antes de começar esse vídeo, beleza, eu quero pedir humildemente para você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho de notificação e venha fazer parte da nossa equipe que está crescendo graças a vocês. A gente tá indo devagarzinho, mas a gente vai chegar lá. Vamos, e vocês vão fazer parte da nossa história. E eu tirei a barba, mas vai crescer. Fiquem tranquilos, eu também tô um pouco agoniado, mas vamos ao que interessa. Galera, o legado de Kenpachi Zaraki, esse personagem super casca grossa que de fato arrancou suspiro, né? Quem não é fã desse cara super casca grossa de Bleach? Existe muitos outros, sim, existe, mas na minha opinião, pra mim, ele é o meu favorito. Eu chego a ficar arrepiado quando eu vejo esse cara em ação. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aí, um pequeno resumo sobre esse personagem tão querido. Há muito tempo atrás, o Nohana vagava pelo mundo, tá, à procura de adversários fortes que pudessem saciar e satisfazer a sua espada. O Nohana, para quem não sabe, ela é uma das capitãs da Sociedade das Almas, ok? Ela é muito poderosa, não se engane, galera, não se engane. Quando ela se depara com uma pilha de corpos empilhado na sua frente, quem seria responsável por isso? A própria capitã? Não, seria ele, Zaraki, a criança sedenta por sangue e por luta. A capitã foi a primeira pessoa capaz de rivalizar com o próprio Zaraki. Ela percebeu ali que a criança era forte já naquela época, mas ainda não era digna de receber o sobrenome de Kenpachi, ok? Em uma luta insana entre Zaraki e a própria capitã Nohana, parecia interminável, porque ela usava os seus poderes de cura para curar a si própria e para curar o próprio Zaraki. Então ela recebia um golpe e se curava. E o próprio Zaraki recebia um golpe e ela o curava. Então ela fazia com que esse ciclo fosse frequente, fosse um ciclo infinito. Por quê? Ela queria que aquela luta não terminasse. E ela tinha um objetivo para isso. Ela tinha sim um alvo focado nessa luta, que era mostrar um caminho que o Zaraki precisava seguir para poder derrotar o Ohara. E o Ohara, galera, exatamente, eu vou explicar quem é esse cara, ok? Então, a gente viu que essa luta quase interminável da própria capitã e o próprio Zaraki, a gente percebia ali que ela queria alguma coisa, ela queria mostrar alguma coisa para o próprio Zaraki. Mas a capitã, ela de fato queria, na verdade, ela queria que o próprio Zaraki retornasse, se tornasse de volta, ele voltasse a ser aquela criança, aquele lutador implacável e destemido que ela conheceu lá há muito tempo atrás. Aquele lutador casca grossa que não temia nada e ninguém. E aquele lutador que não oprimia os seus poderes. Lembra que o próprio Zaraki tratava um de um jeito e outro, um adversário de outra forma? Exatamente aí que está o ponto. Ele oprimia os seus poderes. Kenpachi aprendeu a habilidade de oprimir suas habilidades para que ele pudesse desfrutar das batalhas para sempre. Porque dependendo do seu adversário, ele não compensava para ele colocar ali seus 100% de sua experiência e suas habilidades, porque não valeria a pena. Então ele oprimia os seus poderes. Então, ok, Dom, vamos lá. Então quer dizer então que contra o próprio Ichigo, ele oprimiu as suas habilidades e os seus poderes? Não, até porque o Ichigo é um cara poderoso, ok? Muito poderoso. Então a gente sabe que ou ele iria pra cima com tudo, ou ele simplesmente ia perder humilhadamente pro próprio Ichigo. Tá? Então isso depende muito do próprio personagem, ou seja, do seu adversário. E ela, por sua vez, aprendeu a habilidade de se curar para desfrutar das batalhas, assim como o próprio Zaraki, para sempre. Então ela tomou essa habilidade para fazer o quê?
Quando ela via um adversário tão poderoso, ela ia lá e curava ele. Porque ela queria que aquela luta continuasse, sem parar. Então ela usava toda vez, de novo, aquele fator de cura. Então, assim como o próprio Zaraki, ela faz o quê? O próprio Zaraki, ele oprimia suas habilidades contra um adversário poderoso, porque ele queria continuar lutando. Ele é um cara louco por luta. Ele é doente, sedento por luta. O Zaraki, essa personalidade dele é insana, galera. E a própria capitã se identificou muito com ele por esse fator, ok? Mas é claro que existe muito mais além dessa própria amizade. O próprio Zaraki, ele era apaixonado pela própria Konohana, galera. Isso é inegável. A forma como ele tratava ela, a forma como ele tinha um carinho por ela e a forma como ele lutava com ela. Era diferente de tudo que ele já tinha visto na vida. E o carinho dele, a gente via nos olhos com relação à própria capitã. Ok? Então, em um golpe sedento de poder e com muita vontade de lutar contra alguém mais forte do que ele, claro, o Zaraki, né, fere fatalmente a Konohana. E aí a gente vê que o Zaraki ouve suas últimas palavras. E uma delas, sim, é que o Zaraki, né, ele sempre foi digno de receber o nome de Kenpachi. Exatamente, a Konohana, ela viu que o Zaraki, ele sempre foi digno de receber o sobrenome de Kenpachi. Só que ainda não era o momento, ainda não estava naquela hora para poder dizer realmente você é um Kenpachi Zaraki. Então ela precisou, né? É como se ela tivesse um momento ali certo para poder dizer para o próprio Zaraki que ele sempre foi digno de ter o sobrenome Kenpachi. E ali ela se foi fechando os olhos diante dos seus braços. E aos gritos, como uma criança, Kenpachi implora para que ela não morra. E ali, ela olhando para ele, ela lembra dele como criança. E a gente sabe por que ele é um cara tão casca grossa. Naquela época, como criança, ele já fez o que fez. Ele era considerado como um criminoso, ok, galera? Ele era considerado como um criminoso. Então, além dele ser tão badass, tão casca grossa e tão overpower, ele, né, não foi para o próprio Yugohara. Esse cara, ele é o responsável por destruir a Sociedade das Almas. Ele quase conseguiu, galera. Então vamos lá. Yugohara, frequentemente referido como Sua Majestade por seu subordinado, é o principal antagonista da série, ok? Ele é o monarca de Wanderreich e é o pai dos Queens. Ele também possui a designação A e ele é filho do Rei das Almas. Tá bom pra vocês ou vocês querem mais? Agora vocês entendem porque a capitã Konohana precisava mostrar o caminho e a direção certa para o próprio Kenpachi Zaraki? Agora vocês entendem o que ela queria, né, que ele enxergasse. Então, esse foi o feito da capitã. E ali a gente pode ver que foi uma luta insana. Foi uma luta, cara, muito casca grossa. Quando ela ativa a sua Bankai Minaluki. Galera, vou falar pra vocês. Aquele mar de sangue, sabe? Aquela espada tomada pelo sangue, eu vou falar pra vocês, era um poder incrivelmente insano, badass. E ali a gente viu o quanto ela era poderosa, né? O quanto ela era casca grossa, não era à toa que ela se destacava como uma das capitãs. E assim também conquistou o amor do próprio Kenpachi Zaraki. E ali ela mostrou para ele porque ele precisava colocar para fora aquele ser que ela conheceu lá no passado. Aquele lendário, né, espadachim, aquele moleque sedento por sangue, destemido e muito overpower. E agora a gente sabe que o legado de Kenpachi Zaraki, ele sim, ele é responsável, né, por trazer esse nome e essa lenda viva, que é um dos personagens tão casca grossa do próprio Bleach. E a gente sabe que o próximo arco e a próxima temporada a gente vai ter sim uma revanche aí do próprio Kenpachi Zaraki contra o Yugohara, e o próprio, né, o Ichigo também está treinando para poder ali desenvolver a sua Olo e a sua nova Bankai. E a gente sabe que isso vem ao longo tempo e a longo prazo, mas é claro que os Queens está chegando com tudo. E claro, o pai dos próprios Queens é o responsável ali por arquitetar
toda essa destruição, por causar, né? E realmente a Sociedade das Almas tá perdendo muitos membros, galera, muitos membros, porque o Yu Ohara, ele é um cara muito poderoso e muito casca grossa. Então a gente pede para Kenpachi Zaraki para que ele venha fortemente, sabe? E que ele venha com sangue nos olhos e com sedento de habilidade. E da forma como a própria a capitã Yunohana queria ver, né? E um cara destemido, muito casca grossa e muito overpower. Kenpachi Zaraki, esse é o legado do cara mais querido de Bleach. E você concorda com isso? Então deixa seus comentários, coloca aí qual é o seu personagem favorito e venha compartilhar nosso vídeo com seus amigos, com seus familiares. Seja muito bem-vindo, que o Nerd Manchete é de vocês, a gente faz vídeo com muito carinho pensando em vocês, beleza? Então tá entregue mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até a próxima, galera. Valeu, fui!